Fala galera, vamos lá então, continuando nossa sequência aqui, Paz Armada, tá? Galera, agora a gente já entrou no século XX, então na aula passada falamos do imperialismo, falamos como foi esse processo, e agora finalmente entramos no século XX, né? O século XX que é um dos períodos aí que vocês sabem que é mais importante, e a partir de agora, até o final, nosso foco total vai ser o século XX, não, o século que mais cai, então vai ser o nosso foco aí das próximas aulas, beleza? Módulo 39 e módulo 20, né? Vocês sabem que tem essa diferença aí de apostila entre terceirão e extensivo. Galera, olha só. Paz Armada, tá? Esse período aqui, ele é o período anterior à Primeira Guerra Mundial. A gente viu ali o século XIX, viu os desdobramentos do século XIX. E agora a gente vai ver como é que se comporta o século XX. Nessa aula a gente não vai entrar na guerra, a gente vai até a beirinha da guerra, tá? E aí a gente... Primeira Guerra Mundial na próxima aula, a gente já começa com ela. Mas a gente tem que ficar ligado em algumas coisas que são importantes, tá? A primeira delas é que vai ser um período, principalmente nesse início de século XX, que é um período assim de extremo otimismo, principalmente na Europa, né? Lá as coisas estão dando certo, o resultado da industrialização, do imperialismo. Os europeus vão viver um período que a gente chama de Belle Époque, né? Principalmente o caso da França, que trouxe uma imagem só para simbolizar, né, a Belle Époque francesa, né? Então é um período que tudo está dando certo, eles têm uma crença muito grande que o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Então essa ideia é muito forte, né? E a França, Paris principalmente, né, é o símbolo da Belle Époque, né? Paris é o símbolo desse movimento, né? E o que vai acontecer? A gente vai ver que depois vai vir a guerra e os caras vão entrar numa depressão total, porque, né, obviamente, eles vão ver que a tecnologia, na realidade, potencializou a destruição da guerra, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que ficar ligado. Mas falou em Belle Époque, é isso, né? É o momento que tá tudo na visão europeia dando certo, na crença, na tecnologia, na humanidade, que tudo vai se encaminhar. Então, basicamente, essa é a ideia que vai acontecer. Porém, né, as pessoas tinham essa percepção nos grandes centros, mas não quer dizer que isso estava acontecendo. A gente vai começar a ter alguns conflitos. Eu até botei a palavra conflito ali, mas não chega a ser assim, né? Tipo, conflitos diretos europeus, assim, né? São conflitos que vão tentar a todo momento se encaminhar sem atividade bélica, tá? Mas, obviamente, vai culminar na Primeira Guerra Mundial e o bicho vai pegar. A Primeira Guerra Mundial não acontece por uma coisa, né? Ela acontece por várias coisas, né? Então, eles juntam tudo isso e a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem um conflito anglo-germânico, tá? Uma disputa industrial e colonial entre a Alemanha e a Inglaterra, principalmente nas regiões da África e da Ásia. Então, vai ocorrer bastante esse processo, tá? Vai ocorrer bastante esse processo. E que vai ser bem importante, porque vão ser áreas ali, né, vizinhas, enfim. Vai ter o conflito franco-germânico também, tá? Que vai ser uma disputa territorial entre França e Alemanha, principalmente por aquela questão mal resolvida da Alsácia-Lorena, né? Que vai ser uma região que vai ficar em aberto. Lembra que foi domínio alemão a partir da unificação ali. E também a questão marroquina, tá? O Marrocos também vai ser um foco de disputa. Então, né, a Alemanha vai querer dominar, até porque o Marrocos fica ali na pontinha da África, né? Muito próximo da Europa. E aí vai ter uma disputa entre a Alemanha e... Não só entre eles, né? Mas a Alemanha e França vão acabar disputando. E também vão ter disputas envolvendo a região da Rússia, tá? A região ali da Manchúria, que a gente já fala bastante dela na Revolução Russa, tá? Agora eu não vou detalhar muito. E a questão balcânica contra o Império Austro-Húngaro, que vai ser um ponto central da guerra, que a gente vai falar daqui a pouco bastante sobre isso, tá? Então, só um desenho para vocês de que esse período da Belle Époque, esse período aí do começo do século XX, né? Ele não é o período bonitinho, né? Paz e amor, tá? Ele tem sim as suas disputas, mas a população, né? Os grandes centros estão achando que tá tudo certo, vai tudo dando, né? Vai dar tudo certo. Aqui tem uma chargezinha dessa questão marroquina. A questão balcânica, galera, é uma questão bem importante, tá? Pra quem não sabe, deixa eu pegar um mapa aqui. Deixa eu pegar esse mapa aqui, tá? Esse mapa aqui já veio daqui a pouco, mas pra quem não sabe, os Balcãs, ele é essa região... Deixa eu pintar aqui melhor. Deixa eu pintar aqui. Opa!
Tá, não tá dando para pintar. A região balcânica é essa região aqui que eu tô apontando com laser, tá? Essa região aqui que envolve a Grécia, que envolve região da Sérvia. Então essa região aqui é a Bósnia, tá? E o que acontece? Rússia e Áustria-Hungria vão disputar essa região, vão disputar o controle, vão disputar a hegemonia dessa região. Por quê? Se aproveitando da desintegração do Império Turco-Otomano. Deixa eu voltar aqui para vocês, só para a gente ver lá o esqueminha. Então, ela era uma região... Meu Deus, configurou tudo aqui. Deixa eu só... Pronto. Então, eles estão se aproveitando do quê? Da desintegração, da decadência do Império Turco-Otomano. Né? O Império Turco-Otomano foi aquele império que se formou lá no final da Idade Média, com a invasão dos turcos otomanos na região do Império Bizantino, e que estava perdurando aí durante toda a Idade Moderna e tal, e que nesse momento do século XX já está entrando em processo de decadência, inclusive vai marcar o fim do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. E aí, como o Império Turco-Otomano tinha uma hegemonia muito grande naquela região balcânica, e com essa decadência, a Áustria-Hungria, que é o império que está ali em cima, tem interesse em aumentar a sua área de influência, e a Rússia tem um interesse muito grande em buscar uma saída para o Mediterrâneo. Tá? A Rússia, galera, a gente vai falar disso, né? Das próximas aulas, inclusive. Mas muitos historiadores dizem que a Rússia era um gigante de pé de barros. Como assim gigante de pé de barros? País gigante, território gigante, população grande, porém sem força política, econômica, nenhuma, assim, né? A Rússia ela era um país, assim, muito ainda mal desenvolvido. E aí a ideia de buscar esse domínio balcânico ali era buscar uma saída para o Mediterrâneo para conseguir entrar agora nesse circuito aí europeu, né? De comércio, enfim. Então, acho que vai ser bem importante quando a gente falar sobre isso em história russa para a gente entender como é que foi esse processo, beleza? O que vai acontecer? Esse momento também, ele é um momento que vão começar a se aflorar vários nacionalismos, né? Então lembra que a gente falou sobre isso, né? O século XIX ele é marcado por essa emergência do sentimento nacional, essa emergência do sentimento de pertencimento à pátria, né? Eu sou alemão, né? No caso da Itália, a Itália vai acabar se formando primeiro para depois formar esse sentimento nas pessoas. Então, precisava criar essa ideia de que eu sou italiano, né? Eu sou alemão, eu sou francês. Né? Então, essa afirmação começou a ser muito forte, os governos começaram a incentivar muito isso. E esses nacionalismos vão começar a promover uma série de rivalidades. Né? A ideia do pan-germanismo, né? Essa ideia do pertencimento à Alemanha, né? Dos impérios que vieram até então e agora para o Segundo Reich, né? Segundo Império. O pan-eslavismo, essa união dos povos eslavos ali, né? Também vai ser bem importante. A ideia do revanchismo francês contra a Alemanha. Os caras não perderam isso de mente ainda, tá, galera? Fica ligado, a Guerra Franco-Prussiana, nesse momento que a gente está falando, foi há pouco tempo. Né? A guerra acabou em 1871. E a gente está falando ali do começo do século XX, então 30 e poucos anos, né, se passaram. E a ideia do irredentismo italiano, que também é uma parada interessante, que é aquela região que a Itália dizia que era dela, mas que ficou sob domínio austríaco, né? Lembra, né? Aquela parte da Itália irredenta, né? E tudo isso vai começar a aflorar. Então vai começar a criar uma tensão, e é daí que vem o nome do período. Por quê? Porque os países vão começar a se armar muito e consequentemente, vão começar a investir muito na produção armamentista, né? A gente chama isso de corrida armamentista, e aí é que se dá o nome, né? Uma paz armada. Então não tem uma guerra ainda, os países estão se armando até os dentes, e a ideia é que esse armamento seja justamente para não ter uma guerra, né? Então é um período aí bem contraditório nesse sentido, tá? Junto com a corrida armamentista, a gente vai começar também a ter a formação das alianças, tá? Então várias alianças vão começar a surgir, a serem formadas. Duas vão ser mais importantes, né? As duas vão ser o destaque e elas vão permanecer até a Primeira Guerra Mundial, são as alianças da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Então, não tem guerra ainda, tá? A gente não teve o conflito ainda começando, tá? Então, o primeiro ponto aqui, a primeira formação é a Tríplice Aliança, tá? Então, inicialmente, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, que era o império ali central, né? E a Itália. A Itália eu botei ela de vermelho, tá? A Itália ela tinha uma condição muito parecida com a Alemanha. Queria buscar novas áreas de territórios de colonização e tal, mas ela tinha um problema sério com a Áustria-Hungria, Itália irredenta. Então a Itália ela tinha inclusive um acordo secreto de neutralidade apoiando a Rússia e a França caso, né,
a região de Trípoli ali fosse dada para a Itália, que era o território que eles requeriam, que era a Itália irredenta, né? Então, é um ponto aí bem importante, que explica, inclusive, por que a Itália sai muito rápido da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Formação da Tríplice Entente, Rússia, França e Inglaterra. Rússia, França e Inglaterra, galera, principalmente a França e a Inglaterra, eram regiões que iam manter suas possessões ultramarinas, né, que é as regiões ali da África e da Ásia, e por isso que elas estão numa aliança contra a Alemanha e a Itália, que querem ampliar essas regiões. E a Rússia entra nessa aliança por quê? Porque faz oposição ao Império Austro-Húngaro, que está junto com a Alemanha. Tá? Então a Rússia, na verdade, ela vai fazer uma oposição muito forte à Austro-Hungria, né? Em guerra, aquela velha máxima, ela sempre vale. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso sempre acontece. Então, a gente vai ver isso também na Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, tu olha assim, pô, Estados Unidos e União Soviética juntos. O inimigo comum era o nazismo, né? Era a Alemanha nazista. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a guerra, essa máxima, ela é muito forte, né? E aí, ela também vai fazer parte da Tríplice Entente. Então, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Vocês não precisam decorar, logicamente, isso, né? Eu acho que com o tempo vocês vão começar a estudar e vocês vão começar a interiorizar, mas não precisa decorar. Eu, particularmente, uso a ideia de que Tríplice Aliança, eu na época que eu comecei a dar aula, tal, eu tinha que criar alguns mecanismos, né, para ficar decorando isso. Então o que eu fiz? Tríplice Aliança, eu lembrava de Alemanha. Aí eu sabia quem estava junto com a Alemanha. Tem que saber quem está junto com a Alemanha. Não adianta eu só decorar a Tríplice Aliança e botar França e Inglaterra juntos, não tem nada a ver, né? Então Tríplice Aliança eu lembro de Alemanha. E a Entente, são os restos ali. Claro que outros países vão aderir depois, né? Então, por exemplo, na Tríplice Aliança, o Império Turco-Otomano vai aderir à Tríplice Aliança, né? Vai fazer parte, né? Mas, tipo, inicialmente, né, como o próprio nome diz, é tríplice, são 3 países. E depois outros países vão acabar apoiando, né, militarmente, economicamente, as alianças, tá? Esse, basicamente, é o mapa que a gente tem das alianças. Vocês podem perceber que tem ali, né, os países centrais, né? Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. No meio de tudo ele está a Suíça, que é país neutro. Inglaterra, França e Rússia, Tríplice Entente, né? Então esses são os mapas ali. Galera, qual é o estopim da guerra, né? Eu falei que a gente ia chegar na beirinha da guerra. Então a gente vai chegar na beirinha, tipo, o estopim. E a gente não vai falar de guerra nessa aula, a gente vai falar só na próxima. Mas qual é o estopim da guerra? Se alguém perguntasse para mim assim, Dalton, qual é o motivo da guerra? Cara, o motivo eu tô falando, né, desde a aula passada, que é o imperialismo, que são essas tensões, né, do mundo, que essa disputa balcânica entre a Áustria-Hungria é motivo da guerra, tá? Então os motivos da guerra estão ali. Mas para uma guerra acontecer, geralmente tem um estopim, né? A famosa gotinha d'água que faz o copo transbordar. Então a gente não pode confundir o estopim com o motivo, tá? O estopim é o que, cara, faz o negócio explodir. O motivo, a gente está vendo, né, desde a aula de imperialismo. Então, todas essas tensões. Na verdade, desde a aula de unificação alemã, a gente está vendo. Porque a Guerra Franco-Prussiana pode ser considerada um grande motivo. Também, né, o revanchismo francês, a França com sangue no olho, né, querendo se vingar do que a Alemanha fez com ela. E, dando um spoilerzinho, vai acontecer no final da Primeira Guerra Mundial. Lembra do Tratado de Versalhes, né? Mas a gente vai falar disso lá, tá? Não vou ficar dando spoiler aqui. Beleza? Qual foi o estopim da guerra? O estopim da guerra foi o famoso assassinato do arquiduque, né, do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, na capital da Bósnia, Sarajevo, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Olha só, a Bósnia, fica aqui na região balcânica, né? E tinha um país que fazia muita oposição ao Império Austro-Húngaro, que era aliado à Rússia, que é a Sérvia. Então a Sérvia faz uma oposição muito grande ao Império Austro-Húngaro. O que acontece? A ideia do Império Austro-Húngaro era começar a fazer tipo, uma inserção diplomática na região ali da Bósnia. Então fazer toda uma ideia diplomática tal, para tentar buscar apoio diplomático dos países e tentar ter a hegemonia naquela região. Quem fazia oposição a isso? A Sérvia. Tá? O que vai acontecer? O primeiro local que o Francisco Ferdinando vai visitar é a Bósnia, capital da Bósnia, Sarajevo. E um grupo da Sérvia fica sabendo disso. Esse grupo não tem nenhuma vinculação com o governo, tá? Era um grupo de estudantes que era contrário a essa dominação austríaca. O que eles fazem? Eles armam um atentado contra o Francisco Ferdinando, né? Então o Francisco Ferdinando ia discursar, ia fazer um desfile carro aberto e tal. Eles fazem a primeira tentativa do atentado, acaba não dando certo, acaba atingindo um carro lá da comitiva.
E depois, por um erro ali estratégico, né, o motorista ali errou lá o caminho e tal, eles passaram na frente onde esse grupo tava, e aí é feita a segunda tentativa e ela dá certo, né? Um cara chamado Grávilo Príncipe, né, um nome bem peculiar, ele tinha 19 anos na época, 20 anos na época, não lembro agora, ele acabou matando o Francisco Ferdinando, ele e a esposa, e essa morte, galera, foi bem impactante para aquela região. Lembra que uma das tensões do mundo que a gente tinha, questão balcânica, né? O que vai acontecer? Se descobriu que horas depois o Grávilo Príncipe foi morto também, né? Ele acabou morrendo, mas se descobriu que ele era de um grupo conhecido como Mão Negra, um grupo sérvio. E aí o Império Austro-Húngaro começou a exigir que a Sérvia abrisse fronteira para que eles investigassem esse crime. Só que a Sérvia não quis abrir fronteira, porque sabia que se abrisse fronteira para investigação ia ser um alvo fácil, né, para a Áustria-Hungria. E aí a Áustria-Hungria começou a exigir uma série de itens de investigação do governo. O governo cumpriu a maioria, respondeu a maioria das perguntas que eles mandaram, mas outras perguntas ficaram meio que no ar, assim, não conseguiram responder. E aí o que a Áustria-Hungria fez? Acusou o governo da Sérvia de acobertar os assassinatos, de inclusive de participar, né, dessa ação, dizendo que eles sabiam que isso ia acontecer e não avisaram nada, enfim. Né? Começou essa disputa diplomática. Essa disputa diplomática, né, vai gerar o quê? Aí, galera, vem o auge da aula, né? Olha só esse gifzinho que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é o ápice da tecnologia no slide, né? Deixa eu até tirar minha cabeça daqui pra vocês verem. Legal. Deixa eu botar aqui, ó. Olha só. A gente parou o gif? Meu Deus, cara. Agora continuou. Olha só. O que vai acontecer? A Áustria mobiliza tropas contra a Sérvia, né? Quando a Áustria mobiliza tropas contra a Sérvia, tá? A Rússia sai em defesa da Sérvia e mobiliza tropas contra a Áustria. Opa, Sérvia é minha amiga, né? Não mexe com a Sérvia. A Áustria declara guerra contra a Sérvia. Até aqui, galera, não envolveu nada ainda das ententes. Das alianças, né? Aliança Tríplice Entente. Só que aí, em resposta à declaração da Áustria contra a Sérvia, a Rússia declara guerra contra a Áustria. Tá? Quando a Rússia declara guerra contra a Áustria, a Alemanha sai em defesa da Áustria. Opa, a Áustria está na minha aliança. E declara guerra contra a Rússia. Era tudo que a França queria, né? A Alemanha se mobilizando, porque tem o revanchismo francês. Então a França mobiliza tropas contra a Alemanha. E aí, quando a França mobiliza tropas contra a Alemanha, que era uma máquina de guerra nessa época, tá? A Alemanha, galera, era o principal exército da guerra, era o alemão. A gente vai ver os motivos deles terem sido derrotados. Mas era um exército sem precedentes, né? Na época, assim, era tido como os principais exércitos. A Alemanha não perde tempo. Declara guerra contra a França, tá? E aí, por esse estopim, o mundo entra na Primeira Guerra Mundial, tá? 1914 isso acontece, tá? Aqui é o ano, né? Metade de 1914. Então é o ano do começo da Primeira Guerra Mundial. É o famoso efeito dominó, né? Esse gifzinho aí, coisa linda, né? Então é só para vocês ficarem ligados. Só pra gente finalizar a aula, e eu vou falar disso, eu vou começar falando disso na próxima aula, eu vou repetir esses slides na próxima aula. Olha só, a Alemanha está numa posição nada boa, né? Nada privilegiada, tá? Porque a Alemanha ela tá entre a França e a Rússia, que foram dois países que ela declarou guerra. Então ela é o único país que faz fronteira com dois países inimigos de dois lados diferentes. Tá? Se tu pega ali, por exemplo, a Rússia tem fronteira com a Alemanha e com a Hungria, mas está no mesmo lado. Né? Se tu pega a França, tem fronteira com a Alemanha e com a Itália. A Itália nem vai participar, a Itália é café com leite nessa guerra. Mas a Alemanha não, está com os dois lados ali. Outro detalhezinho, isso aqui a gente vai falar na próxima aula, tá? Eu vou voltar a falar disso na próxima aula. Outro detalhezinho, ninguém falou da Inglaterra ainda. A Inglaterra tá ali quieta, né? A Inglaterra tá naquela assim. A Inglaterra é o país que mais tem a perder, galera. Porque ela é o país que mais tem territórios. Então se desse ruim aí, ela tava ferrada. Então a Inglaterra tá naquela assim, galera, vamos deixar disso, né? Não vamos brigar. Né? Então ela demora para entrar na guerra, tá? Ela demora algumas semanas ali para entrar na guerra. Então inicialmente ela não entra. Inicialmente quem tá na guerra aqui? França, Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia. Então esse é o estopim que começa com o assassinato do Francisco Ferdinando, que vai, né, explodir aí o primeiro grande conflito que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Beleza? Galera, próxima aula a gente começa então definitivamente a Primeira Guerra, tá? Isso aqui é uma aula mais introdutória do século XX ali. E aí na próxima aula a gente começa assunto aí bem importante para esse ano, não preciso nem dizer para vocês, né? Gripe espanhola, vamos falar aqui, então tem um monte de coisa que tá acontecendo que a gente tem que ficar ligado. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu. Deixa eu botar lá na tela final, né? Para manter a tradição. Ó, dominozinho. Valeu, galera. Até aquele slide ali eu esqueci de falar dele, mas eu falo na próxima aula, tá? Porque já é a entrada da Inglaterra e eu deixo para a próxima aula. Beleza?
Valeu, galera. Até mais.